Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Aqui, meu querido vereador Pedro Duarte, cara que eu digo que é o homem do novo São Januário. Camisa bonita, hein? Muito obrigado. Das mais belas do Brasil, né? É verdade. Tudo bem, vereador? Só não digo que é a mais bela porque nós temos uniformes diferentes. É. Tudo bem, graças a Deus. Dia bonito, Rio de Janeiro, solzão. Aqui nós estamos na sede do Calabouço, tá? Aqui, ó, do lado de fora, para aproveitar esse dia lindo. Tá lá o Cristo Redentor nos protegendo. A gente vai conversar sobre São Januário. Como está essa obra? Vai sair? E aí o potencial construtivo? E a prefeitura? E os vereadores? E os moradores do entorno de São Januário? Então são assuntos que a gente vai tratar a partir de agora, atualizando você que a toda hora me pergunta: Wellington, o novo São Januário vai ser inaugurado quando? Eu falei, calma que nem começou a obra. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Esse vídeo eu preciso de muitos comentários até para o YouTube entender que esse vídeo é extremamente legal. Então depois da vinheta a gente volta. Roda a vinheta! Pois é, minha gente, ó, eu vou ficar aqui no canto, porque eu deixei o vereador no meio, para pegar aquele Clube de Regatas Vasco da Gama ali, né? Então, E a bandeira tremulando. e a bandeira tremulando. Nossa Senhora, eu não vou atrapalhar uma paisagem dessa, então de repente eu fico até atrás aqui da filmadora aqui do celular. Vereador, e aí? Wellington, temos algumas novidades. Tivemos a primeira reunião do Conselho Consultivo. Sei que a torcida está ansiosa com isso e sei porque sou torcedor também estou ansioso. Estou sempre lá cobrando da diretoria, cobrando do clube, perguntando à prefeitura. E aí tivemos essa primeira reunião, temos algumas novidades sobre. Então vamos tocar nesse assunto. Até você começou a responder, me ocorreu. Já fui bem objetivo, que eu sei que a torcida... Mas vamos lá. Você como vereador, como linha de frente, centroavante desse negócio, você fica mais ansioso que o torcedor? Fico mais ansioso porque eu acompanho de perto, sou cobrado por muitas pessoas, porque o ano passado inteiro nós, inclusive aqui no canal seu, Wellington, nós tivemos várias vezes conversando sobre isso. Então eu tenho uma dose extra aí de ansiedade. Com certeza. E obra é um negócio que nos deixa muito ansioso, né? Seja na nossa casa, no nosso empreendimento, onde for, e a gente tocando obra, a gente fica desesperado. E aí imagina num estádio, né, para mais de 50 mil torcedores, histórico, com uma torcida que anda com dificuldade com relação ao clube, né? As frustrações dos últimos anos, a gente acaba canalizando na reforma de São Januário. Fala, bom, o time não está muito bom, os títulos não estão vindo, mas a gente vai reformar São Januário. E aí, claro, né, a torcida fica cobrando com relação a isso, com razão. Tem que cobrar mesmo. Bom, vamos explicar então para o torcedor. Então, um alarido bacana que tem um ginásio aqui. Eu estou até gostando desse fundo musical, porque já sinto o torcedor do Vasco, mais de 50 mil torcedores no novo estádio de São Januário. Eu vou confessar uma coisa para vocês de coração. Primeiro, eu sou apaixonado pelo atual São Januário e estou muito ansioso pelo novo. Eu acompanhei todo o projeto, toda essa situação e se realmente aquelas imagens que foram projetadas vierem a ser realidade, vai ser ainda o estádio mais bonito do Brasil. Me desculpe os demais estádios, mas é o meu sentimento. O que a gente precisa contar para o torcedor do Vasco? Olha, só primeiro tá animado o futebol aqui, hein? Tá bom. O pessoal tá gritando alto aqui. Vamos lá, algumas novidades. Primeiro é isso, hoje nós não temos o maior estádio do Brasil, mas temos o mais charmoso. E o arquiteto Sérgio Dias, que é vascaíno de coração, vem de uma linhagem de vascaínos. Grande doutor Sérgio. Exato, o grande doutor Sérgio, ele é o arquiteto responsável, tem uma equipe junto com ele, e ele apresentou na reunião do Conselho Consultivo esse novo São Januário. E é muito bacana porque não se perde o charme, não se torna mais uma arena qualquer, com alguma sigla de uma empresa, mas tem uma valorização muito bacana, né, do centenário do clube,
dos nossos símbolos, da Cruz de Malta, da resposta histórica. Cada detalhe, cada curva muito bem pensada e o entorno. Porque hoje São Januário ele é um motor, né, da região do bairro Vasco da Gama, mas ali Benfica, São Cristóvão. Mas quando você vai caminhando no entorno, você vê que são muitos muros. Então, de certa forma, apesar de São Januário ser uma grande referência para o entorno, aqueles muros, de certa forma, separam a população do estádio. Então, aqueles muros vão abaixo, vira tudo uma grande praça, integra a população do entorno ao dia a dia de São Januário, com opções de lazer, com opções de comida, restaurante. Então, muito bacana esse trabalho do Sérgio, que é a melhor pessoa possível que a gente poderia ter para isso, com o apoio da Vaninha ali, né, da Associação de Moradores, sempre dando puxão de orelha, mas e por onde o morador vai chegar, por onde ele vai sair, onde ele vai vender e onde fica o ambulante que está lá hoje e tem que continuar. Lógico. São preocupações fundamentais, porque São Januário não é só a parte física, é a experiência São Januário, chegar, comer um churrasquinho, né, tomar um chopp, ouvir o samba, e isso tudo tem que continuar. E você foi falando, eu continuei pensando aqui, o Maracanã, eu digo que o Maracanã, ele é místico. Você entra no Maracanã, você sente uma coisa diferente. E eu estou à vontade, eu conheço 63 países, então em todos esses eu fui a algum estádio, né, diferentes, Copas do Mundo são 8, então o Papai do Céu me privilegiou de muita coisa, por isso a gente fala com uma certa situação. E eu digo que São Januário tem alma, né? São Januário tem alma. Eu queria, o senhor falou do Sérgio Dias, que é fantástico, daquele projeto inicial apresentado ainda na época do Jorge Salgado. E depois adaptado, segundo, porque o Pedrinho, aquele primeiro era 48 mil, o Pedrinho, que é um estádio para 57 mil, já sofreu alguma mudança por uma série de motivos, de lei, de certidões, enfim. O Sérgio apresentou um projeto para 57 mil, né, torcedores presentes, não tanto pela ampliação do estádio, o estádio não ficou maior, mas pela readequação dos espaços ali dentro. Então, por exemplo, tirou camarote, ainda tem camarote, mas tem menos camarote para dar mais espaço para a arquibancada e menos espaços sentados e mais espaços em pé. Que aí quando as pessoas estão em pé você consegue, né, encaixar mais. Do jeito como o Sérgio apresentou hoje, para 57 mil, 74%, salvo engano, é de torcida em pé. O que é bom pelo lado do caldeirão também, cabe mais gente e dá aquela sensação de São Januário, que é essa alma, aquele caldeirão que coloca uma pressão e traz muito resultado para a gente. Agora, o que o Sérgio apresentou, tem duas questões. Uma é, o Vasco contratou, na verdade contratou diversas empresas, e aí já adiantando aqui parte do que foi apresentado no Conselho Consultivo, porque você tem que, por exemplo, ter uma empresa que vai fazer análise de impacto viário, ou seja, 57 mil pessoas, tem que ter engenheiro, tem que ter laudo, falando, ó, isso significa tantas pessoas que vêm de BRT, tantas que vêm de Uber, tantas que vêm de carro próprio, tantas que vêm a pé, o modelo de transfer que o Vasco está pensando, né, conectando ao metrô e conectando também ao estacionamento do CADEG, que é ali do lado. Até fiquei com um carinho especial, porque a família tem loja lá. Mas, ou seja, isso tem que ter um impacto viário, um laudo. E o laudo tem que dizer se dá ou não dá 57 mil e, eventualmente, o que precisa ser feito para caber 57 mil. Talvez a duplicação de uma via, uma rua específica que possa ser ampliada, que possa mudar o trajeto. Aí os engenheiros que vão dizer. O outro é um estudo econômico-financeiro. E aí ele deu exemplo de que, por exemplo, a torcida do Galo é muito grande, a torcida do Palmeiras é muito grande, e mesmo assim os dois clubes fizeram estádios para 46 mil pessoas. E claro que o Palmeiras e o Galo têm capacidade para colocar mais pessoas. Por que fizeram para 46 mil pessoas? Porque o estudo econômico-financeiro apontou que ali teria a maior taxa de ocupação, ou seja, o estádio estaria quase sempre lotado, o que significaria, né, do ponto de vista econômico, uma conta melhor. Esse não vai ser o único critério, a diretoria deixou isso muito claro, mas claro, o Vasco também não quer ser irresponsável de um estudo dizer, olha, 53 mil é um golaço do ponto de vista, vai estar quase sempre cheio, o econômico financeiro fica muito melhor. Então o Vasco vai ainda ouvir o impacto viário, vai ouvir a análise econômica e financeira, a prefeitura pode colocar exigências, mas do ponto de vista de projeto, o Sérgio conseguiu apresentar um projeto de 57 mil e agora vai passar por esses filtros. Interessante, interessante. Uma outra coisa que eu tenho que te perguntar, que quem está nos assistindo, será que ele não vai perguntar isso? Vou perguntar.
Por que que demora? Demora porque meu amigo, é uma coisa monumental. Isso aí é o tamanho enorme. Você pega um quarteirão inteiro ali, né? Você vai, é o que o vereador Pedro Duarte falou. Agora, quando começa, quando começa essa obra? Vai ter que ir lá o Flamengo jogar. Muita gente reclama, pô, mas não joga o clássico com o Flamengo em São Januário. No São Januário reformado vai ter que ir na nossa casa. Vai ter que jogar. Exato. Bom, vamos lá. Primeiro trazer para a torcida, né, o porquê, eu também sou bem questionado, por que demora tanto? O que nós aprovamos na Câmara Municipal, vereadores, era autorização para que o Vasco vendesse o seu potencial construtivo. Isso. E aqui mesmo no canal eu sempre falava, Wellington, o mais difícil não é aprovar o projeto de lei. O maior desafio que o Vasco tem vai ser o de vender o potencial construtivo. É como se eu tivesse autorizado, ó, você pode abrir a hamburgueria, agora vai vender hambúrguer. É claro que tem uma dificuldade para você abrir a hamburgueria, mas o maior desafio que você tem é conquistar os clientes. Então o Vasco hoje ele tem na mão centenas de milhares de potencial construtivo, de metros quadrados de construção que valem dinheiro. Mas valem dinheiro se uma construtora, e aí dá exemplo aqui, nomes de construtoras gigantes, talvez a pessoa entenda. Cirela, Gafisa, Cury, dando empresa aqui gigantes. Essas construtoras que têm interesse nisso, porque elas vão lá no Vasco e falam, Vasco, me vende 20 mil metros quadrados para eu colocar no condomínio que eu vou lançar na Barra da Tijuca, que eu vou lançar na Tijuca, que eu vou lançar na Zona Norte, Jacarepaguá, enfim. E aí, essa empresa compra esse potencial construtivo do Vasco e faz um condomínio, né, com 5, 6, 7, 8, 9 blocos, aí vai depender do projeto. Por exemplo, na Barra, que é a região hoje que sabemos que vende bem, vende no metro quadrado alto. E o Vasco está hoje nessa missão de fazer a venda desse potencial construtivo. O que o Renato Brito, vice-presidente do Vasco... Grande Renato, eu ia citá-lo aqui. Exato, e merece ser citado, que vem correndo bastante atrás disso. Estava na reunião, ele falou que o Vasco tem hoje por volta de 20% desse potencial construtivo já combinado de realizar a venda. Dá algo como 110 milhões, porque o metro quadrado, os valores são questões de negócio, são guardados, mas o que se fala é sempre na casa por volta de R$ 2.000 reais, né, cada metro quadrado. Às vezes para cima, um pouco para baixo, vai variar conforme cada negócio. Então o Vasco já teria hoje por volta de 110 milhões vendidos. Esse dinheiro precisa ir para aquela SPE, uma empresa que foi criada única e exclusivamente para tocar a reforma de São Januário, para não misturar com essa questão de recuperação judicial, briga trabalhista, credor. O caixa do Vasco fica separado e todo o dinheiro que entra do potencial construtivo pode ir única e exclusivamente para a reforma de São Januário. Então hoje já teríamos esses 110 milhões. Com esse dinheiro o Vasco começa a fazer a contratação de todas essas consultorias para poder avançar no projeto. E aí vem consultoria viária, consultoria da parte estrutural, então quanto de aço vai precisar, o quanto de azulejo, quanto de cimento. Todos esses estudos o Vasco já está avançando. Segundo o Renatinho, são 32 estudos complementares necessários para o avanço da obra e todos eles já estão avançando. Sou fã do Renato Brito Neto, né, que eu conheci no STJD, um brilhante advogado. E acertou em cheio e fez um gol de placa, o Pedrinho, colocar o Renato, a gente é amigo, então a gente chama ele de Renatinho, à frente desse projeto. Renato, conte com a gente aqui, quer te trazer aqui no nosso canal. E aí, perdão, para não ser injusto aqui, porque as pessoas vão cobrar, acabei não falando de cronograma. Então lembrando, em função disso tudo, é sempre muito difícil. Você não falou de quando exato, perdão, exato, não quero fugir aqui da resposta. Como qualquer obra, é sempre muito difícil poder cravar isso. E a própria diretoria tentou algumas vezes cravar essa data, na minha opinião percebeu que é muito difícil cravar essa data, porque depende de venda de potencial construtivo, depende dos estudos, os próprios estudos, às vezes o consultor vai falar, olha, preciso de mais 20 dias, é mais complexo do que eu imaginava. O momento econômico do país. Os juros, e pode parecer uma questão pequena, os juros aumentou 1%, o que isso afeta o Vasco? O setor imobiliário, que é o setor que compra potencial construtivo, quase todo mundo que compra um apartamento compra financiado. E o financiamento leva muito em conta os juros. Então, quando os juros sobem, as pessoas compram menos coisas financiadas, porque elas ficam mais caras, portanto, compram, no geral, menos apartamentos. O setor imobiliário, o setor da construção, é um dos mais afetados com a alta dos juros. E, infelizmente, questão Brasil, não é um debate daqui da gente, mas os juros estão aumentando, isso afeta o setor imobiliário. Então, hoje, do que eu vejo, conversando com a diretoria, a meta seria para o final do ano, mas isso vai depender, sobretudo, do avanço da venda do potencial construtivo, que está avançando.
e desses estudos complementares, que são 32 e também estão avançando. Queria te perguntar a respeito da atuação da diretoria, além do Renato. Você está vendo que há um grande interesse nisso, o Vasco toca esse projeto do Novo São Januário como prioritário, não toca. O que o vereador Pedro Duarte fala? Certamente é prioridade para a diretoria, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, talvez tenha tido alguns equívocos de condução nos últimos meses. E o próprio Renato, agora na reunião, na minha opinião, trouxe algumas novidades que mostram que eles podem ter reconhecido um pouco isso. Por quê? A diretoria tem várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. Então imagina, tem uma briga com a SAF, essa questão vende, não vende, briga judicial, tem uma recuperação judicial, que é também uma relação com credores, ou seja, pessoas com as quais o Vasco tem dívida e precisa ficar negociando. Tem o futebol, que é a pressão da torcida dia a dia, quem contrata, quem demite. Tem CT, ou seja, são muitas frentes de trabalho para um número reduzido de pessoas. E a própria venda do potencial construtivo, a reforma de São Januário, é outra frente enorme. E a diretoria, com a melhor das intenções, tentou enfrentar todos esses desafios ao mesmo tempo. O que, uma hora, você acaba deixando alguma coisa um pouco de lado. Você fala, não, isso aqui é uma emergência. O time, a temporada vai começar, vamos focar no futebol, daqui a pouco a gente volta nisso. Mas o Renato anunciou, o vice-presidente, anunciou que o Vasco agora contratou 2 empresas. O nome é melhor por questões de negócios não dizer, mas ele disse quais são os nomes dessas 2 empresas. São 2 empresas muito grandes, muito sérias, que vão ajudar o Vasco a vender o potencial construtivo. E aí, como qualquer negócio da vida, elas têm o percentual que elas ganham por realizar essa venda. Mas são empresas que são desse setor, que entendem desse setor, conhecem os construtores e vão auxiliar direto na venda. E aí, na minha opinião, é uma decisão acertada, porque não tem como a diretoria, na melhor das intenções, as pessoas competentes que tem, mas não tem como, é desumano você querer ao mesmo tempo resolver todos os problemas que o Vasco tem sem o apoio empresarial de gente especializada em cada um desses ramos. E aí, na minha opinião, isso deveria ter sido feito antes, mas ok, agora já foi anunciado que está sendo feito para poder avançar, reconhecendo que a venda do potencial construtivo acabou demorando um pouco mais do que se imaginava. Agora, começa esse ano, ao seu sentir, para você, é viável começar a obra este ano por todo esse quadro que você pintou? Na minha opinião, difícil, pelo mais possível no final do ano. O que eu acho que vai acontecer? O Vasco vai avançando na temporada, vai chegar ali reta final de Brasileirão, se Deus quiser, reta final de Sul-Americana, Copa do Brasil. Vamos avançar nessas competições. Eu estou com saudade de ter um jogo com o Sul-Americano. Então, imagina, o Vasco avançado nessas competições. Tudo se resolveu. Avançamos no 32 estudos, já conseguimos vender mais do que 20% do potencial construtivo. Chega a setembro, outubro. Eu acho muito difícil a diretoria tomar a decisão de parar São Januário naquele momento. Então, vai jogar onde, né? Vai jogar onde? Não tem, vai pedir para o Engenhão, como a gente teve agora no Campeonato Carioca. Eu fui, mas, pô, não é a mesma coisa, né? É muito diferente, é muito diferente. É outra casa, né? É outra casa, não é a nossa casa. Tá jogando na casa do grande amigo, na casa de um familiar, parente, pode ser até um amigo, mas não é a mesma coisa. Então é muito diferente. E aí, por isso eu acho muito difícil. Eu até acredito, vendo as novidades da diretoria, que a gente consiga avançar bem ainda este ano. Por volta de setembro, outubro, a coisa já esteja bem redonda. Mas eu não acredito que a diretoria fosse tomar a opção de começar a obra numa reta final de campeonato. Por isso, na minha opinião, fica para o final do ano, aproveitando o fim da temporada, sentando com algum outro clube já para ver como nós vamos, onde vamos sediar as nossas partidas ano que vem, e aí sim começando a obra. Isso aí não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é ter o pé no chão, como o vereador está colocando, e a gente torce muito para que tudo dê certo em 2025, para que a obra comece em 2025. Pô, mas o Wellington prometeram começar a obra em dezembro do ano passado. Amigo, às vezes você promete alguma coisa e você não consegue cumprir, porque aí já não depende só de você. Vereador, o que a gente não colocou que é obrigatório estar nessa entrevista nossa? Acho que os principais assuntos nós tratamos, Wellington, mas lembrar que eu sou sempre da linha do pé no chão. Então eu sei que algumas pessoas vão me criticar, poxa vida, disse que talvez não comece agora no primeiro semestre ou ainda este ano. Obra nunca é fácil. E aí, para quem acompanha todas as minhas entrevistas aqui desde o início, eu sempre fui, olha, o projeto de lei vai ser difícil aprovar, mas nós vamos conseguir.
depois vem a parte do potencial construtivo, que não é fácil, depois vem você licenciar uma obra de mais de um estádio de 50 mil pessoas, a prefeitura certamente vai pontuar entrada, saída, vai pedir ajuste, vai mexer para cá. Então eu sou da linha de que, né, isso não acontece da noite para o dia, mas está avançando. O que a gente tem que cobrar, e eu estou sempre cobrando na reunião do Conselho Consultivo, é o quanto avançou. Se todo dia avançar um pouquinho, a gente chega lá. O que não pode é parar. O que não pode de jeito nenhum, suspendemos as negociações, parou a venda do potencial vamos deixar para depois. Aí é caos. E aí realmente a gente tem que gritar e tem que botar pressão. Agora, enquanto está avançando, mostrando, esse estudo avançou, mudamos o projeto, está bacana, está atendendo os requisitos, vendeu um pouquinho mais de potencial construtivo, formamos a empresa, né, a sociedade de propósito específico, então beleza, estamos avançando. E isso a gente tem que estar sempre em cima, porque a gente é vascaíno, a gente sabe que os nossos anos... Nada pra gente é fácil. Nada pra gente é fácil, nunca foi. Nunca vai ser, e essa é boa parte da graça de ser vascaíno. Eu estava vendo informações do Flamengo, do presidente Ibap, chegou e falou assim, o estádio do Flamengo não sai antes de 2029, tem que ter receita para fazer, e o primeiro projeto do Rodolfo Landim era de 1 bilhão e 900 milhões para fazer. Já aumentou mais 1 bilhão. E já foi para 3 bilhões e 900 milhões aumentando 2 bilhões, segundo o BAP, para fazer o novo estádio do Flamengo para 80 mil torcedores. Além de toda essa questão que o Vasco está passando, o Flamengo vai passar, né? A prefeitura, os vereadores, o pessoal capacitado vai autorizar fazer um estádio ali naquele local. O diferencial pró-Vasco é que ele já é um estádio naquele local, ele não vai virar um estádio naquele local. É sempre mais difícil você começar algo do zero, imagina encontrar... É o caso do Flamengo. Que é o caso do Flamengo, tem que convencer, né, a prefeitura, a sociedade carioca de que é possível ou não fazer um estádio no gasômetro. É viável. É viável ou não fazer um estádio no gasômetro, né, e aí esse é o debate que os flamenguistas têm para convencer, né, a prefeitura, o poder público. Do ponto de vista do Vasco, nosso estádio já está ali, nunca vai sair dali, está ali há 100 anos, vai continuar pelos próximos 100, 200 anos. O que nós queremos e temos direito é de reformá-lo e adequá-lo ao século XXI, do ponto de vista de capacidade, de atendimento, de acessibilidade, que até às vezes peca por ser um estádio, né, da década de 20. Se você vai um cadeirante, vão pessoas idosas, você vai usar o banheiro, é uma estrutura de 1920. A gente não tem como exigir, né, o Vasco hoje, São Januário, não atende 100% das normas de acessibilidade, não tem como. Ele foi... E nem pode, né? É impossível, assim, não tem como, a menos que ele passe por uma grande reforma, que é o que nós queremos. Esse é o detalhe. A gente ia ficar conversando aqui há muito tempo, mas você sabe que eu não sou muito fã de vídeos longos, porque o torcedor, o inscrito, ele chega um momento que ele desiste. Aí acho que está de bom tamanho. Deixa eu te agradecer em nome de todos os vascaínos, dessa luta sua, do dia a dia, que é uma coisa que não é de aparecer, é de trabalhar, né? Como eu tenho falado do Renato Brito Neto, que é o segundo vice-presidente do Vasco, que está incansável nesse trabalho. E você toma uma paixão pela coisa que ou eu faço ou eu faço, né? É isso, tanto que dos 51 vereadores que tem na Câmara, eu fui o indicado para estar presente nesse conselho. A Câmara só poderia escolher um vereador, fui eu, em função de todo o trabalho que a gente já vem fazendo há mais de um ano e com apoio seu e de vários outros canais que cobrem esse assunto e precisam mesmo cobrir, Wellington. Por isso, sempre que você manda uma mensagem, eu te agradeço por fazer esse trabalho, porque a torcida vascaína merece respostas, merece ficar atualizada, e se não fosse por pessoas como vocês, a ansiedade seria ainda maior. Então eu queria te agradecer. Também, se puder aqui, vou falar meu Instagram. Lógico, fala suas redes sociais. Obrigado. Para quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, eu estou lá sempre trazendo novidades sobre a operação da reforma de São Januário e também de outros assuntos da cidade, porque além de vascaíno, eu sou vereador, né, para os mais diferentes tópicos, então podem me procurar. É @PedroDuarteRio. @PedroDuarteRio, Instagram, YouTube, Twitter, em todas as redes. E Wellington, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente está prestando serviço ao Vasco da Gama, à cidade maravilhosa, ao povo do entorno de São Januário. Papai do Céu me bota apenas como um instrumento disso aqui. Então, que não cale em nossa voz para que a gente continue fazendo tudo isso. Gostou?
comenta aí, deixa o seu comentário, deixa o seu nome, nome da sua cidade. O que você está achando? Está demorando? E aí? Você acredita? Você vai comprar um camarote, você vai comprar uma cadeira especial, você vai ajudar o Vasco? E se o Vasco lançar uma campanha de doação para fazer São Januário, você vai colaborar? Então tem um monte de coisas para você falar aqui nos comentários. Repito, deixa o seu nome, o nome da sua cidade também. Vereador, um abraço, obrigado. Wellington, Que o Papai do Céu te ilumine. Que Deus te abençoe também. Um bom final de semana a todos. Muito bem. Então, se inscreva, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante o seu apoio. Tá um sol maravilhoso. A gente arrumou um pouquinho aqui de sombra de frente para a sede do calabouço aqui do Vasco da Gama. Então, como eu gosto de dizer, fiquem com Deus. Um grande final de semana da sede do calabouço, do Vasco da Gama. Uma das paisagens mais lindas do Rio de Janeiro. Se você não conhece, venha conhecer. Venha fazer uma caminhada, Wellington Campos e o vereador Pedro Duarte.